Fala, rapaziada! Na análise desta semana, vamos ver aí como está a situação deste bear market em relação ao bear anterior e o que temos de diferente ocorrendo desta vez. Além, é claro, da nossa análise on-chain mostrando uma força vendedora aumentando aí, muito provavelmente porque os players estão com medo dos bitcoins da Mt. Gox que podem estar voltando para o mercado aí. São mais de 137 mil bitcoins que podem aparecer aí para venda nas próximas 2 semanas. Tudo isso logo após o nosso Real Money, Our Freedom. E não se esqueçam de deixar aquele joinha e também comentar para ajudar na divulgação das análises do professor no canal aí, beleza? Então, veja aí, primeira coisa que falamos é sobre o volume. O volume subiu aí 1% nessa semana, chegou a bater na casa de 31 bilhões de dólares. Ele está aí numa certa estabilidade, muito por conta do que nós falamos aí, que tá todo mundo do mundo cripto falando dos bitcoins que existe. No caso da Mt. Gox, que já foi a maior corretora do mundo, responsável por 70% de todas as transações da rede Bitcoin, e agora eles sofreram um hack, e agora o pessoal vai reaver aí 137 mil bitcoins, então tá todo mundo com medo de que eles desabem aí com esses bitcoins e o preço possa derreter por conta da entrada desses bitcoins, tá bem? Bom, primeiramente vamos falar aí sobre o que está acontecendo do bear market atual em relação ao passado. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre o volume, que a gente sempre fala do volume, né? Então veja que o volume, pessoal, por exemplo, nessa época aqui, nesse bear market aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos um volume aí, ele estava entre 1 e 2,5 bilhões de dólares por dia de movimentação. Então, percebam que a gente passou de um momento lá em 2018 para 2019 e agora nós estamos vendo os volumes da ordem de 15 até 65 bilhões de dólares. Então, perceba que o volume, se você comparar o volume que está sendo negociado nesse bear market em relação ao bear market de 2018 e 2019, nós temos aí ordens de grandeza de diferença entre um e outro, um volume muito maior, muito mais expressivo ocorrendo agora. E também quando a gente observa como estão falando sobre o Bitcoin, então, por exemplo, se eu vou acompanhar o número de tweets por dia, quando você olha lá no bear market de 2019, a gente tinha 18 mil, tá vendo? O número tá aparecendo aqui, ó. Reparem, 14 mil, 17 mil, tá vendo? 14 mil, 18 mil, 20 mil. Então era mais ou menos aí entre 15 mil e 20 mil tweets por dia naquele bear market. Nesse bear market aqui, veja que nós temos 115, 150 mil, 160 mil, 110 mil. Então, quer dizer, nós temos também, além de ter um volume muito maior de transações ocorrendo, muito mais dinheiro envolvido nas transações, nós temos também muito mais comentários na rede e isso também pode ser observado no Google Trends, né? Então, no Google Trends eu trago essa figura para vocês para mostrar uma coisa similar também. E quando vocês observam lá no bear market de 2018 e 2019, nós tínhamos aí o número de hits na ordem de 5 a 15% aproximadamente de buscas no Google procurando pela palavra Bitcoin. E agora esses valores estão flutuando entre 20% e 55%. Então nós temos um volume de buscas pela palavra Bitcoin no Google muito maior agora nesse bear market de 2022. Eu sempre coloco para vocês
as zonas de suporte e resistência, então veja que nós temos aí uma resistência muito forte que se construiu na região de 24.400. Eu achava que a gente não ia conseguir superar ela, até tivemos um falso rompimento, chegou até 25.200, mas logo a gente voltou de novo para essa região. Estamos presos aí dentro dela e também acho que vai ser difícil a gente romper por causa desse grande FUD que está tendo da MTGOX, tá bem, pessoal? Então fiquem atentos aí nos suportes que nós temos. Então nós temos um suporte aí on-chain em 22 mil dólares, outro em 20.600. Pode-se abrir janelas aí para novas entradas. Bom, o que nós temos da análise on-chain, então? Primeiramente, nós temos aí o número de transações. O número de transações ele caiu 1,5% essa semana, já demonstrando um pouco desse medo que eu falei para vocês, né? Então veja que estava em 255 mil transações diárias e agora nós fechamos em 251 mil, uma pequena queda aí de 1,5%. Quando a gente observa os endereços ativos, eles vêm subindo, perceba que eles vinham subindo desde junho, aí vem subindo, certo? E eles subiram novamente 2,6% essa semana, a atividade na rede, né? Então o número de endereços ativos que estava em 903 mil saltou aqui para 927 mil, uma subida de 2,6%. Isso é bom para a rede. Ainda estamos com números de bear market, mas mostra aí que aos pouquinhos a rede vai crescendo em número de usuários ativos. Nos endereços novos também observamos a mesma coisa, uma pequena subida aí de 1%, né? Então estávamos com 389 mil endereços diários novos sendo abertos e agora estamos com 393 mil carteiras novas sendo abertas, um pequeno aumento de 1%. Quem caiu bastante durante essa semana foi o hash rate. Então aí os mineradores que estavam aí na média de 7 dias com um hash rate de 207 exahashes por segundo, eles caíram então agora para 200 exahashes por segundo, uma queda aí de 3,4%. O que está preocupando o professor então, porque dois estão subindo, dois estão descendo, configuraria um panorama de estabilidade na força compradora. Mas o que está me preocupando é a força vendedora. Eu mostrei para vocês que ela vinha caindo, de repente ela subiu repentinamente e agora essa semana ela também subiu aí 0,1%. Ela está, veja, em 65,67%, está quase batendo ao time high, pessoal, que é aqui, ó, 65,72%. Então, vocês fiquem muito atentos aí nesse supply ativo, né, do estoque de moedas que tem mais de um ano de idade. Se ele bater, se ele romper essa all-time high, isso pode caracterizar sim uma queda para o preço do Bitcoin. Bom, nós temos aqui no relatório da Glassnode, eles estão mostrando aí, colocar o título, a luva, né, da maturidade das moedas, então querendo retratar o quê? E depois que nós tivemos aquele evento de capitulação, nós tivemos os bitcoins sendo migrando das weak hands, né, ou seja, das mãos de alface, para pessoas que compraram em preços mais baixos. Então, o relatório não consegue deixar claro quem são esses compradores, quem comprou esse fundo, mas se foram os mãos de diamante, é de se esperar então que a gente vai ter uma valorização dos bitcoins. Eles usam também a figura do supply ativo aí de mais de um ano para tentar estudar qual é o movimento dessa migração dessas moedas que ocorreram nesse fundo, né? Lembrando que quando ele cai, dispara o preço. Então, por enquanto, nós estamos formando um topo aqui, ó, como formou o topo aqui, né? Como formou o topo aqui também nesse bear market, tá vendo? Depois que ele começar a cair, é que é a hora de entrar, tá bem, pessoal? Então, vamos ficar aqui nessa torcida e realmente esse seja o topo. Atentos aí que se passar de 65,7%, então aí
seria uma hora de acionar os stops e sair das operações. Então só essa informação aí já vale o like no vídeo aí, né, galera? Então vamos ajudando aí. Dá para ver a mesma informação pelos Hodl Waves. Então aqui eles colocam Hodl Waves aí de 2 a 3 anos, de 1 ano até 2 anos e de 6 meses a 12 meses. E eles mostram que depois desta queda, quem aumentou as suas posições em volume foi justamente os holders aí de 1 a 2 anos, esmagando a banda de 6 meses a 12 meses, mostrando uma maturação nas mãos de proprietários de bitcoins que não ligam muito para o preço, eles já entendem melhor como funciona a rede Bitcoin. E aqui dá para mostrar também o Realized Cap, ou seja, quanto que eles podem realizar em lucros, né, com esse pessoal desse Hodl Waves, né, de 6 meses até 3 anos. Perceba que eles passaram o Realized Cap deles de 11% para 63%, galera. São mais aproximadamente 7 bilhões de bitcoins que foram parar nessas mãos e são pessoas mais insensíveis ao preço. Então pode ser que isso ajude na recuperação do Bitcoin. O Realized Hodl Ratio, o que ele marca? Ele pega a turma que tem moedas de bem curto prazo, de uma semana, e faz a relação delas com o pessoal que tem moedas aí com mais de 1 ano até 2 anos, ou seja, os long term holders, né? Para a gente poder observar qual a relação que tem entre eles. Então percebam que quando o preço está subindo, a tendência é da dominância ser dessas moedas jovens. Depois, quando nós tivemos o pico, lá em 2021, nós tivemos uma zona de equilíbrio e agora está desabando essa relação, ou seja, quanto menor essa relação, significa que mais moedas estão ficando velhas em relação às moedas jovens. Então isso está mostrando que um amadurecimento do mercado. Quando nós tentamos analisar aí o supply dos long term holders, ou seja, dos mãos de diamante, eles, depois que teve aquele evento de capitulação da Luna, eles jogaram bitcoins no mercado, chegaram a baixar o supply deles de 13,5 milhões para 13,2 milhões, ou seja, despejaram 300 mil bitcoins. E aí agora, nessas últimas semanas, eles começaram a recompor e já recompraram 100 mil bitcoins. Então agora eles estão aí aproximadamente 200 mil bitcoins da all-time high. Podemos observar também o fluxo de bitcoins nas exchanges. Então percebam que quando o preço está para cair, a gente sempre tem uma entrada grande de bitcoins, tem o fluxo de entrada de bitcoins nas exchanges alto. E quando o preço tende a se estabilizar, então elas tendem a ter um fluxo de saída desses bitcoins, o que pode impulsionar altas ao preço do bitcoin aí. O que nós observamos então? Que depois do evento de capitulação que houve lá em junho, nós desde lá estamos tendo um outflow de bitcoins nas exchanges, ou seja, nós estamos tendo uma saída de bitcoins das exchanges. E para concluir, nós podemos observar aí que a força compradora ela perdeu um pouco de força em relação à semana passada, enquanto a força vendedora está ameaçando uma alta histórica. Então temos que ficar atentos a esses dados aí durante essas 2 próximas semanas, muito por conta aí do cisne negro chamado Mt. Gox. Todo mundo com medo do que pode acontecer com esses bitcoins entrando no mercado. Espero que esses dados ajudem vocês a pensarem como vocês vão fazer os trades dessa semana e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço!